Uma escolha feita às pressas traz à tona um passado enterrado. Quando a nova babá toca a campainha, ele reconhece o rosto que o tempo não foi capaz de apagar. Uma história de perdas, reencontros e um segredo que pode mudar tudo. Em uma mansão moderna no coração de Genebra, Suíça, Léon Dubois, um empresário bilionário do setor de tecnologia, vivia com sua filha pequena, Élise. Viúvo há 2 anos, o francês amargava a solidão escondida atrás de cifras e compromissos. Quando a última babá pediu demissão, sua secretária resolveu o problema rapidamente, como sempre fazia. Contrate qualquer pessoa disponível, só não me envolva com detalhes, ele disse. A campainha tocou naquela tarde chuvosa e Élise correu animada até a porta. Léon apenas ergueu os olhos dos relatórios, aliviado por saber que a menina teria companhia. O que ele não sabia é que o destino preparava um reencontro que ele nunca esperou. Um reencontro que mudaria completamente o rumo da sua vida e da de sua filha. A pequena Élise abriu a porta com um sorriso largo no rosto, e ali estava ela, uma mulher com feições suaves, olhos marcantes e postura discreta. Ao ouvir os passos na entrada, Léon se levantou, desinteressado, apenas por formalidade. Mas, quando seus olhos encontraram os dela, o tempo congelou. A mulher à sua frente era Sophie Moreau, a única que ele realmente amou, e a mesma que desapareceu de sua vida sem explicações, há quase uma década. Ele cambaleou por instantes, segurando-se no encosto da poltrona, enquanto flashes do passado explodiam em sua mente. Aquele rosto, aquela presença, era impossível esquecer. Sophie também ficou visivelmente abalada, mas manteve a postura. Élise, alheia à atenção, puxou a mão dela e disse alegre: "Papai, essa é a senhorita Sophie." Léon tentou responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. Apenas assentiu com um gesto vago e saiu da sala com os ombros tensos. Na biblioteca, ele encarou a lareira apagada, tentando entender como o destino ousava brincar assim com ele. Sophie? Aqui? Como babá da sua filha. Ela, que havia partido sem sequer se despedir, levando consigo todas as respostas que ele nunca teve. Aquela noite, ele mal dormiu. O rosto dela o assombrava cada vez que fechava os olhos. E mais, o jeito que Sophie olhava para Élise, a doçura com que a tratava, o vínculo imediato. Era tudo perturbadoramente familiar, quase como se elas já se conhecessem. Na manhã seguinte, determinado a tirar tudo a limpo, Léon foi até a cozinha. Encontrou Sophie preparando panquecas para Élise com um avental florido e o cabelo preso de forma prática. A cena o golpeou, com força. Parecia uma fotografia antiga que voltava à tona. Sophie, ele começou, hesitante. Ela se virou lentamente e por um instante o mundo pareceu suspenso entre eles. Léon, ela respondeu com a voz baixa, carregada de memórias. Não ditas, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou direto. A vaga apareceu. Eu precisava do emprego. Não sabia que era sua filha. Não até chegar. Ele franziu o senho. Tudo aquilo parecia coincidência demais. Você poderia ter recusado. Ele disse com a voz ríspida. Sophie segurou a espátula com firmeza, o rosto sereno. Recusar? Você acha que a vida me deu escolhas, Léon? Ela desviou o olhar, contendo as lágrimas. Eu perdi meu filho. Meu marido morreu num acidente há 2 anos. Fiquei sozinha, sem nada, em outro país. A confissão o atingiu como um golpe, no estômago. Ele não sabia. Nunca soubera que ela havia tido um filho, e muito menos que estava viúva. Um silêncio denso caiu entre eles. Até que Élise apareceu, esfregando os olhinhos, interrompendo a tensão. Está pronto, tia Sophie? Estou com fome. Sophie sorriu para a menina, mas seus olhos estavam cheios de dor.
Leon sentiu algo mudar dentro de si. Depois do café, Leon e Sophie sentaram-se no jardim, sob a sombra de um antigo carvalho. A brisa suave parecia trazer lembranças que ambos tentavam esquecer. Ele olhou nos olhos dela e perguntou, com a voz carregada de emoção: por que não me contou nada antes? Por que sumiu da minha vida? Sophie mordeu o lábio inferior, hesitando. Eu queria proteger você. E a mim mesma. Havia segredos que não podia revelar. E então a tragédia me acertou. Em cheio, Leon apertou os punhos, sentindo a mistura de raiva e tristeza crescer. Entre eles, o silêncio pesava mais que 1000 palavras. Enquanto isso, Élise corria pelo gramado, alheia à tempestade emocional que se desenrolava ali. Sophie contou, entre suspiros, sobre o acidente que lhe tirou o marido e o filho recém-nascido. Ela havia se mudado para a Suíça tentando recomeçar, mas a dor ainda era uma sombra constante. Leon, que até então só via a mulher à sua frente, percebeu o peso das perdas que ela carregava. Eu não sabia de nada disso. Eu pensei que você tivesse me esquecido. Sophie negou com a cabeça, os olhos marejados. Eu nunca te esqueci, Leon. Mas a vida nos arrastou para caminhos que não podíamos controlar. E a proximidade entre eles reacendia sentimentos antigos, mas também despertava o medo do que ainda estava por vir. Naquele mesmo dia, durante uma tarde silenciosa, Élise mostrou a Sophie um desenho que fizera na escola. Uma família feliz com papai, mamãe e uma menina sorridente. Sophie sorriu comovida, apertando a mão da criança. Leon observava de longe, sentindo a vida renascer em seu peito. Porém, ele sabia que o passado ainda escondia segredos obscuros. Em sua mente, dúvidas inquietantes surgiam. Quem realmente era Sophie, o que ela não contava? E mais importante, estaria o destino prestes a cruzar suas vidas novamente de maneira inesperada. O futuro era uma incógnita, mas uma coisa era certa: nada mais seria como antes. Leon recebeu uma ligação inesperada naquela noite. Do outro lado da linha, uma voz grave e familiar trouxe uma ameaça velada. Cuidado com quem você deixa entrar em sua casa. O passado não perdoa, e Sophie não é quem parece ser. A ligação caiu, deixando Leon em silêncio absoluto. Ele encarou Sophie, que já estava dormindo na sala, exausta. Um calafrio percorreu sua espinha. Quem estaria por trás daquele aviso? E o que exatamente eles queriam? A vida de Leon e sua filha estava prestes a entrar em uma trama muito mais complexa do que qualquer um deles poderia imaginar. Na manhã seguinte, Leon decidiu investigar o passado de Sophie discretamente. Ele pediu para seu assistente buscar informações, vasculhando registros e contatos na Europa. O que encontrou deixou seu coração apertado. Sophie estava ligada a um círculo de pessoas envolvidas em negócios obscuros, algo que ela nunca mencionara. Mas, ao mesmo tempo, as evidências também mostravam que ela sofrera inúmeras injustiças. Leon sentiu-se dividido entre o amor que ainda sentia e a necessidade de proteger sua filha. A linha entre confiança e desconfiança se tornava cada vez mais tênue. Enquanto isso, Sophie começava a se adaptar à rotina da mansão, conquistando o coração de Élise a cada sorriso e cuidado. A menina, que antes vivia retraída pela ausência da mãe, parecia ganhar vida com aquela nova figura materna. Leon observava essa transformação e, por um momento, sonhou com a possibilidade de uma família unida novamente. Mas as sombras do passado continuavam rondando, ameaçando destruir tudo que tentavam reconstruir. Sophie sabia que não poderia fugir para sempre dos seus segredos. A tempestade se aproximava e eles precisavam estar prontos para o que viria. Naquela noite, Leon recebeu um pacote anônimo em sua mansão.
Dentro havia fotos antigas de Sophie ao lado de pessoas suspeitas e documentos misteriosos que levantavam questões sobre sua verdadeira identidade. Seu coração apertou, mas a dúvida só aumentou. Ele sabia que precisava confrontá-la, mas temia que isso destruísse tudo que estavam construindo. Ao mesmo tempo, sentia uma inquietação crescente. Até onde Sophie estava envolvida com aquele passado sombrio e o que ela escondia além do que mostrava. Sophie percebeu a mudança no comportamento de Leon. Ele estava mais distante, frio, como se carregasse um fardo invisível. Ela tentou se aproximar, falar sobre o que estava acontecendo, mas ele se fechava em silêncio. Sophie também carregava um segredo que ainda não podia revelar. Ela sabia que para proteger Élise, precisaria manter a verdade guardada por mais algum tempo. Mas o peso da mentira ameaçava explodir a qualquer instante. Entre eles, uma tensão invisível crescia a cada dia. Em meio a essa tensão, Élise organizou um pequeno espetáculo para a babá na escola. Com olhinhos brilhantes, ela cantou uma música que aprendeu especialmente para Sophie. A emoção tomou conta da casa quando Sophie, emocionada, segurou a mão da menina e prometeu que sempre estaria ali para ela. Leon, que assistia em silêncio, sentiu a barreira que havia entre ele e Sophie começar a ruir. Mas mesmo com a esperança renovada, ele sabia que aquela paz era apenas um momento fugaz. Naquela noite, uma nova ligação chegou para Leon. Era seu advogado informando que um processo antigo contra Sophie havia sido reaberto. Algo que ele desconhecia até então. A ficha caiu. O passado que Sophie tentava enterrar estava voltando com força total. Leon se viu em um dilema cruel. Deveria proteger a mulher que amava ou salvar sua filha de um possível escândalo? A decisão que ele tomasse poderia definir o futuro de todos eles. Um turbilhão de emoções tomou conta da mente do milionário. Antes de continuar, quero pedir para você se inscrever no canal para não perder as próximas reviravoltas dessa história que está só começando. Deixe também nos comentários de qual cidade você está assistindo. Quero saber de onde vem essa força que me motiva a contar essas histórias incríveis para você. Agora, vamos voltar para a trama, que promete muito mais emoção e suspense nos próximos capítulos. Na manhã seguinte, Leon decidiu encarar Sophie. Encontrou-a no jardim, cuidando das flores com a delicadeza de quem tenta manter a vida em equilíbrio. Ele não conteve mais a pergunta. Sophie, o que exatamente aconteceu naquele processo? Isso está voltando agora. Ela suspirou fundo, os olhos marejados, e começou a revelar pedaços do passado que ele nunca imaginou. Segredos que, se expostos, poderiam destruir não só a imagem dela, mas a confiança entre eles. Sophie contou sobre uma antiga acusação de fraude empresarial envolvendo uma empresa onde trabalhou anos atrás. Mesmo inocente, foi usada como bode expiatório para proteger os verdadeiros culpados. A dor daquela injustiça marcou sua vida, e a distância que tomou não foi por escolha, mas uma fuga para tentar recomeçar. Leon ouviu cada palavra com o coração apertado, entendendo a complexidade da mulher que amava. O passado não estava tão distante quanto pareciam querer. Enquanto Sophie falava, Élise se aproximou e segurou a mão dos dois. Ela era a ponte entre aquele passado doloroso e um futuro que eles ainda precisavam construir. Leon sentiu a responsabilidade crescer dentro de si. Precisava proteger aquela família, fosse qual fosse o custo. Um sentimento que não sentia há muito tempo brotou ali, uma esperança silenciosa e poderosa. Mas as ameaças externas não davam trégua e o jogo de sombras continuava. Naquele mesmo dia, Leon recebeu uma ligação anônima avisando para tomar cuidado com as pessoas ao redor. Nem tudo é o que parece, disse a voz distorcida do outro lado da linha.
O bilionário entendeu que estava sendo observado e que o passado de Sophie poderia ser usado como arma contra ele. Determinado a descobrir a verdade por trás das ameaças, Leon prometeu a si mesmo que iria até o fim, protegendo Sophie e Élise a qualquer custo. A guerra silenciosa estava só começando. Leon resolveu contratar um investigador particular para vasculhar o passado de Sophie e as ameaças que recebiam. A dúvida consumia sua mente. Ele queria acreditar nela, mas precisava de provas para afastar os fantasmas que rondavam sua família. Sophie, por sua vez, sentia-se dividida entre o medo de ser descoberta e a vontade de construir uma nova vida. O amor entre eles, ainda frágil, seria testado em cada passo dessa jornada perigosa. O destino escrevia capítulos que eles ainda não podiam prever. O investigador enviou o primeiro relatório a Leon. Documentos, fotos e depoimentos que confirmavam a inocência de Sophie, mas também indicavam que a conspiração contra ela ainda estava ativa. Alguém poderoso não queria que aquele passado fosse enterrado. Leon sentiu a pressão aumentar. Protegê-la era mais do que um gesto de amor. Era uma batalha pela verdade. Ele guardou as informações para si, decidido a agir com cautela. Enquanto isso, Sophie recebia mensagens anônimas em seu celular. Palavras duras e ameaçadoras que reviviam traumas que ela tentava esquecer. A sensação de estar cercada não a deixava dormir, mas ela escondia tudo de Leon para não preocupá-lo. Era um segredo sombrio demais para dividir, um peso que ameaçava quebrar a nova esperança que crescia entre eles. Leon percebeu que precisaria fazer algo drástico para proteger Sophie e Élise. Pensou em contratar segurança particular e instalar câmeras pela casa, criando uma fortaleza invisível. A ideia de transformar seu lar num bunker o deixava inquieto, mas a segurança da mulher e da filha era prioridade. Ele sabia que quanto mais se aproximasse da verdade, mais perigoso ficaria o jogo. Ainda assim, não recuaria. Antes de seguir adiante, uma pausa rápida. Se você está gostando dessa história cheia de mistérios, emoções e reencontros, inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo dessa trama incrível. E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sua participação é muito importante para a gente continuar trazendo histórias que toquem seu coração. Com a decisão tomada, Leon reuniu Sophie para contar sobre as medidas que tomaria para garantir a segurança delas. A conversa foi sincera e carregada de emoção, uma prova de que, apesar dos fantasmas do passado, havia uma vontade forte de construir algo juntos. Sophie aceitou a ajuda com gratidão, mas a sombra das ameaças parecia crescer. O desafio estava só começando. Com a decisão tomada, Leon reuniu Sophie para contar sobre as medidas que tomaria para garantir a segurança delas. A conversa foi sincera e carregada de emoção, uma prova de que, apesar dos fantasmas do passado, havia uma vontade forte de construir algo juntos. Sophie aceitou a ajuda com gratidão, mas a sombra das ameaças parecia crescer. O desafio estava só começando. Sophie, por sua vez, sentia-se dividida entre a esperança e o medo. A casa que um dia fora um refúgio parecia agora um campo minado de lembranças e ameaças. Aquele lar, que ela ajudava a reconstruir com carinho para Élise, era também um palco onde sombras do passado insistiam em reaparecer. Mas Sophie estava determinada a enfrentar tudo, pela filha, por Leon e por ela mesma. Enquanto isso, Élise crescia num ambiente carregado de afeto, mas também de mistérios não revelados. Ela sentia, sem entender, a tensão entre os adultos, os olhares que trocavam e o silêncio em certos momentos. A menina desenvolvia um vínculo forte e protetor com Sophie, vendo nela não só a babá, mas uma segunda mãe que chegara para preencher um vazio antigo.
e falando em ajudar o canal a crescer e trazer mais histórias emocionantes como essa. Já se inscreveu? Ative o sininho para não perder nenhum capítulo da saga de Leon, Sophie e Elise. Aqui, toda a história é feita para você sentir cada emoção, cada suspense, cada reencontro. Obrigado por fazer parte dessa jornada. De volta à trama, Leon organizava uma reunião com seus advogados e a equipe de segurança. Estava decidido a enfrentar os inimigos ocultos, aqueles que tentavam apagar Sophie da história deles. Com cada passo, a teia de segredos se desvendava um pouco mais, e a linha entre o amor e o perigo ficava cada vez mais tênue. Na manhã seguinte, Sophie recebeu uma ligação misteriosa. Uma voz fria e distorcida advertia que ela deveria abandonar a mansão imediatamente, caso contrário, consequências graves recairiam sobre sua filha. A tensão voltou a crescer e a mulher sentiu a responsabilidade dobrar. Proteger Elise era a prioridade absoluta. Leon escutou a mensagem de Sophie com uma mistura de fúria e impotência. Ele não permitiria que ninguém ameaçasse a família dele. Convocou a segurança para reforçar a proteção, mas sabia que o verdadeiro perigo vinha de dentro, das traições veladas e dos inimigos ocultos que ele ainda não conhecia completamente. Enquanto isso, Elise desenhava tranquilamente em seu quarto, alheia aos segredos e intrigas que ameaçavam seu mundo. Seus rabiscos inocentes traziam esperança e vida ao lar, como se a pureza da infância pudesse dissipar as sombras que rondavam a mansão. Sophie entrou para buscar a menina sorrindo, tentando passar calma e segurança. Naquela tarde, Leon recebeu a visita inesperada de um velho amigo da infância. Jean-Marc trazia notícias que mudariam o rumo da investigação. Alguém próximo a Leon estava colaborando com os inimigos. A traição estava mais próxima do que ele imaginava, e a desconfiança se instalou entre aqueles que deveriam ser aliados. O clima na mansão tornou-se tenso e carregado. Sophie e Leon perceberam que, para sobreviver, precisariam se unir mais do que nunca. O passado os havia separado, mas o presente exigia força e confiança para proteger a quem amavam. A batalha estava apenas começando, e o futuro dependia das escolhas que fariam a seguir. Sophie decidiu investigar por conta própria a origem das ameaças. Em silêncio, ela buscou pistas no passado de Leon e na rede de contatos que ele mantinha. Cada descoberta trazia mais perguntas, e o medo de que o perigo pudesse estar muito próximo a fazia acelerar os passos, mesmo com o coração apertado. Leon, por sua vez, começou a desconfiar de pessoas que antes considerava fiéis. As reuniões de negócios tornaram-se arenas de desconfiança, e ele precisou usar toda a sua astúcia para separar os verdadeiros aliados dos traidores disfarçados. Cada passo era uma aposta arriscada, mas ele não podia falhar. Enquanto a tensão aumentava, Sophie e Leon encontraram um momento raro de paz. Sentados no jardim, conversaram sobre o passado e o futuro. Revelaram medos e esperanças que haviam guardado por anos. Foi ali, naquele instante de vulnerabilidade, que uma nova conexão começou a florescer entre eles. No entanto, o perigo não descansava. Um ataque surpresa abalou a segurança da mansão, e Elise ficou em risco. A babá agiu rápido, protegendo a menina com toda a sua força e coragem. Leon chegou no momento certo para ajudar, e juntos enfrentaram o inimigo inesperado que ameaçava destruir tudo. Após o confronto, a família percebeu que não podia mais viver na sombra do medo. Decidiram unir forças para revelar a verdade por trás das ameaças, mesmo que isso significasse enfrentar inimigos poderosos e perigosos. A luta pela justiça e pela paz começava agora, com o destino de todos pendendo na balança. Sophie encontrou documentos secretos escondidos em um cofre antigo na mansão.
Aqueles papéis continham informações que poderiam derrubar rivais poderosos e explicar as ameaças misteriosas. Com o coração acelerado, ela mostrou tudo a Leon, que entendeu que aquela descoberta mudaria o jogo para sempre. Leon resolveu agir com cautela. Chamou um advogado de confiança para analisar os documentos e planejar o próximo passo. Eles sabiam que qualquer movimento errado poderia piorar a situação, mas a verdade precisava vir à tona, custasse o que custasse. Enquanto isso, Elise demonstrava uma maturidade surpreendente para a idade. Ela parecia sentir o peso da tensão ao redor e, nas horas calmas, soltava perguntas que deixavam Leon e Sophie inquietos. "Por que papai está triste?" perguntava. A menina com olhos cheios de esperança e medo. Sophie começou a dedicar mais tempo à pequena Lise, não só como babá, mas como uma figura maternal presente e amorosa. Leon observava, com uma mistura de alívio e confusão, aquele vínculo que crescia e aquecia o lar sombrio em que viviam. Nas reuniões de negócios, Leon recebeu um aviso direto. Desistir poderia salvar sua família. Mas ele não era homem de recuar. Decidiu enfrentar o inimigo com força total, contando com Sophie ao seu lado, pronta para proteger não só Elise, mas também o homem que ainda amava em segredo. O inimigo apareceu pessoalmente na mansão, com um sorriso frio e ameaças veladas. Leon manteve a calma, mas Sophie percebeu a tensão no ar e preparou um plano silencioso para proteger a todos, sem que ele percebesse. Durante um jantar tenso, Leon e Sophie trocaram olhares que diziam mais que palavras. Eles estavam juntos naquela batalha, unidos não só pelo passado, mas pelo futuro incerto que os esperava. Elise, inconsciente do perigo, espalhava alegria pela casa. Sua inocência era a luz que mantinha Sophie firme, mesmo quando a escuridão ameaçava invadir cada canto da mansão. No meio de toda a tensão, Sophie recebeu uma ligação misteriosa que poderia mudar tudo. A voz do outro lado da linha trouxe um segredo que ninguém esperava e que colocaria à prova a confiança de Leon. Leon sentiu o peso da decisão. Confiar ou desconfiar? O passado e o presente se misturavam numa encruzilhada emocional que poderia definir o destino de sua família para sempre. Na madrugada silenciosa, Leon decidiu investigar por conta própria. Cada pista descoberta o aproximava de uma verdade que poderia destruir tudo o que ele havia construído e tudo o que ele amava. Sophie, por sua vez, lutava contra fantasmas do passado que voltavam com força total. Mas agora, com Leon ao seu lado, sentia que talvez pudesse enfrentar até os segredos mais sombrios. Elise adormeceu nos braços de Sophie, alheia às tensões que permeavam a mansão. Para a menina, a vida era feita de momentos simples, e Sophie era o seu porto seguro, em meio à tempestade. No dia seguinte, uma reunião decisiva foi marcada. Leon convocou aliados de confiança para proteger sua família e seus negócios, mas a ameaça parecia maior do que ele poderia imaginar. Enquanto isso, Sophie encontrou documentos escondidos que revelavam uma traição antiga, algo que mudaria tudo entre ela e Leon para sempre. Leon e Sophie se encararam, cada um carregando o peso do segredo recém-descoberto. O silêncio na sala era mais eloquente que qualquer palavra. Eles precisavam decidir se lutariam juntos ou deixariam o passado destruí-los. Na penumbra da sala ampla, Leon e Sophie se encaram como dois gladiadores diante do destino. O ar vibra com a tensão acumulada de anos de silêncio, dor e rancor. Cada respiração pesa, cada olhar carrega o peso de segredos enterrados, mas a verdade finalmente veio à tona. O mundo ao redor parece desacelerar, e eles sabem. Agora não há volta. Elise se aproxima silenciosa. Seus olhos grandes e inocentes brilham na penumbra. Ela estende a mão para ambos,
unindo-os numa silenciosa súplica por paz. Nesse instante, o tempo se dobra. Não apenas um reencontro, mas uma redenção em curso. Um futuro incerto os espera, mas o amor, impossível de negar, começa a iluminar o caminho. Leon, que por tanto tempo se fechou em sua fortaleza de orgulho e poder, sente algo romper dentro do peito. Com a voz rouca, quase um sussurro, ele diz: "Não importa o que o passado fez, agora somos uma família." Sophie, com lágrimas nos olhos, finalmente permite que o sorriso que há anos tentou esconder floresça. Eles se aproximam e o abraço sela não apenas perdão, mas um novo começo. A câmera se afasta lentamente da mansão banhada pela luz do amanhecer, enquanto a música cresce, épica e esperançosa. Leon, Sophie e Elise caminham juntos lado a lado, prontos para enfrentar o que vier. Um futuro cheio de desafios, sim, mas também repleto de amor, esperança e uma promessa eterna. Juntos, nada poderá os separar. E assim, entre reencontros e perdões, a vida nos mostra que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas se emocionem com esses momentos únicos. Conte pra gente nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Obrigado por ficar até o final e até o próximo capítulo dessa jornada.